Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Nós vamos responder suas perguntas sobre relacionamentos. E a primeira será da Carolina, que nos escreveu. Ela está passando por uma situação delicada de ciúme no relacionamento. Ela quer ajuda para deixar de ser ciumenta. Olá, Renato e Cris. Eu encontrei um vídeo de vocês na internet sobre ciúmes. Eu sou uma pessoa ciumenta. Estou fazendo terapia. Não a terapia do amor que a gente sempre fala aqui. Eu imagino que seja com um terapeuta, um psicólogo. Faço estudos, tudo relacionado a essa situação para não acabar com o meu relacionamento. Estou há aproximadamente 3 anos com meu parceiro. Somos noivos e o casamento está marcado para agosto. Sou insegura, ciumenta e isso tem atrapalhado demais na nossa relação. Mesmo eu buscando diversas alternativas para auxiliar em minha cura, pois eu considero isso uma doença, não vejo ajuda do meu parceiro. Ele critica, pois considera todas as atitudes dele normais. A principal delas são as amizades femininas. Pois, além de trabalhar em uma área onde a maior parte dos profissionais são do sexo feminino, hoje em dia ele pratica corrida de rua e só atrai amizades femininas. Isso me incomoda demais e eu me sinto como disseram no vídeo, como se eu fosse mais uma no relacionamento. Até compartilhei com ele o vídeo para ver se ele entende e observa um pouco essa necessária mudança nele, mas não acredito que ele vá assistir. Preciso muito da ajuda de vocês. Eu devo mesmo manter esse relacionamento carregado de amor ou essa dúvida cheia de insegurança é a resposta de que esse relacionamento não vai dar certo? Não é só isso, há outras coisas que me deixam insegura se realmente eu quero casar. Não consigo tomar algumas decisões sozinhas. Bom, essa insegurança que você tem, Carolina, ela tem realmente fatos, né? Porque se ele não faz nada para te ajudar com elas, né? Ele fala que o problema é seu, que você tem que lidar com suas inseguranças. Ele vai continuar tendo as amizades com as mulheres, ele vai continuar saindo, indo em lugares onde a maioria é mulher e, sabe, não vê problema nenhum com esses tipos de amizades, sabendo que você se sente segura a respeito dessas amizades. Então, só isso aí já mostra que ele vai ser o tipo de marido que não vai dar o braço a torcer nesse aspecto. Que vai continuar pensando assim, bom, esse é um problema seu, eu sou assim, eu gosto de ficar com mulheres, eu gosto de ter amizade com mulheres, eu gosto de estar com mulheres e você vai ter que lidar com isso. Então vai ser aquele relacionamento, aquele casamento em que só um vai ceder, que vai ser, obviamente, você. Você vai ter que ficar cedendo. Você vai ter que ficar cedendo. E você vai chegar num dia que você não vai aguentar mais. Você falou também que existem outras razões pelas suas inseguranças. Então, eu imagino, Renato, que ela está numa como eu posso falar, um crossroads. Uma encruzilhada. Ela está numa encruzilhada aqui. Ela gosta, ela ama essa pessoa, mas ao mesmo tempo existem tantas coisinhas a respeito dessa pessoa que a traz insegurança e ela ainda assim está com o casamento marcado. Eu imagino que realmente você está num tormento muito grande. Porque se casar com uma pessoa que não quer nem fazer alguns ajustes por você agora, antes do casamento, muito menos depois do casamento. Não é mesmo, Renato? O que eu vejo assim é que ela não disse que ele esteja fazendo nada de errado, a não ser o que a incomoda com respeito às amizades femininas, né? Não disse, por exemplo, que ele está beijando essas mulheres, que ele está traindo. Ele não está fazendo nada. É um relacionamento normal no trabalho com mulheres. E agora tem as corridas de rua que ele participa e muitas mulheres participam. Então, não é que seja errado o que ele está fazendo. Mas
Se ele tivesse um pouquinho mais de empatia por você, Carolina, ele iria entender que o que ele faz não ajuda. Não ajuda a sua situação. Então ele deveria, no mínimo, por amor, procurar trabalhar com você. Ele deveria entender que o problema que você tem também é um problema dele, já que vocês estão se propondo a se tornar marido e mulher, uma só carne. Então lá na frente, se ele tem que entender que lá na frente, se vocês se casarem, esse problema que ele acha que é só seu, vai ser dele também. O que dá para imaginar aqui, Renato, é que ele pensa assim, ela tem que entender ele. Quer dizer, não é ele que tem que entender ela, que está precisando de compreensão. Uhum. É ela que tem que entender ele, que não está precisando de compreensão. Que não tem um problema. Eu entendo bem o raciocínio, porque eu era assim. Uhum. Quando você tinha sua insegurança, seu ciúme, e eu não estava fazendo nada de errado, eu pensava, poxa, você está inventando, você está imaginando coisas. Então, dê um jeito nisso. Dê um jeito nisso. Quer dizer, você tem que parar com isso. Era a minha atitude. Eu tenho certeza que é a atitude do noivo dela também. Ele deve achar, você tem que parar com isso, não estou fazendo nada de errado, isso é desconfiança infundada. E realmente, estritamente falando, ele está certo. Só que ele tem que entender que ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa da ajuda dele. E se ele se propõe a se tornar um parceiro dela, então ele precisa ajudá-la. São os ajustezinhos, né, Renato? Às vezes você não precisa nem mudar. Por exemplo, ele trabalha com mulheres, ele não vai sair do emprego por causa disso. Mas alguns ajustes que ele precisa fazer. Por exemplo, tudo bem, eu trabalho com mulheres, mas o meu relacionamento com elas vai ser estritamente profissional, né? E o que muitas vezes acontece? Sai do profissional, vira uma amizade que está ali no WhatsApp, que está ali no Facebook, que está ali se comunicando toda hora, que fica compartilhando problemas no casamento, problemas no relacionamento, ideias, e às vezes, ao mesmo tempo que ele está lá com as amizades, não está traindo, mas está lá dando todo o tempo, toda a conversinha e tudo mais para essas amizades, para ela, às vezes não dá. Ultrapassa os limites. Às vezes não dá atenção, não tem esse tempo todo conversando, não tem todo esse, sabe, compartilhando tudo o que acontece. Não existe isso. Então, quer dizer, aí realmente dá para ela razão de ter ciúmes. Porque parece que as outras mulheres são mais interessantes, que era o que eu sentia. Que por mais que eu era uma pessoa insegura, você, naquela época, dava atenção para outras pessoas, mas não dava atenção para mim. Então, uma coisa vai juntando a outra. Tudo bem que você não estava me traindo nem nada, mas eu me sentia inferior a outras pessoas, as outras mulheres, porque elas tinham a sua atenção. A mensagem implícita era esta. Agora, você precisa que ele entenda isso para trabalhar com você, Carolina. Se ele se separa do seu problema, se ele se isenta do seu problema, então realmente não vai dar para você trabalhar neste relacionamento e sozinha, sem a ajuda, sem a compreensão dele, sem o apoio dele, se curar disso. Vai ficar muito difícil. Então, esse é um ponto. Antes de você ir em frente e casar, ele tem que entender que esse problema que você tem é parte do problema dele também. Ele tem que entender o seu problema como dele. Se ele não ver isso, ele vai simplesmente jogar você pro lado e quando você estiver tendo suas crises de ciúme, ele vai dar com a porta na sua cara, vai sair e vai correr. Vai fazer alguma atividade que ele gosta. E vai falar pra você, ó, se vira aí, resolve isso daí porque eu não tenho tempo pra isso. É isso que ele vai fazer com você. Se ele não enxergar o problema. Por ele ficar fazendo isso, aí agrava ainda mais a situação dela. Porque é aí que ela se sente mais insegura. Só vai piorar. Né? E não há terapia que resolva isso. Não há terapia que resolva isso. Você precisa trabalhar juntamente com ele. Ele não é o responsável exclusivo da sua cura. Não, você tem que fazer a sua parte. Mas ele precisa fazer a parte dele. Qual é a parte dele? A parte dele é entender, em primeiro lugar, que você precisa vencer as suas inseguranças. E como que ele faz depois de entender?
ele deve limitar o acesso que ele tem, ou o contato que ele tem desnecessário com mulheres. Ele deve fazer isso por consideração a você, como parte do reforço que ele está dando a você da mensagem que ele quer dar, que é: você é a única na minha vida. Então, por você, não há problema eu deixar você ter acesso ao meu celular, deixar você ter acesso ao meu ambiente de trabalho, se for o caso, ao lugar onde eu faço as minhas corridas, eu deixar de ter amizades e ficar conversando com mulheres fora do assunto profissional. Não tem problema para mim, porque você é a mulher mais importante da minha vida. Não quer dizer que isso não vai continuar para sempre. Eu imagino que as pessoas que não têm problema de insegurança estão ouvindo isso, estão assistindo isso, e elas estão dizendo assim: mas que absurdo, Renata e Cris. É ela que tem que ser mais segura de si mesma, ela que tem que confiar. Se não há confiança, como é que ele vai ficar com alguém que não confia nele? Sim, mas nós estamos falando de uma pessoa doente. Nós estamos falando de uma pessoa que está se tratando, está se curando. Até que ela se cure, ele precisa ajudar. Assim como se ela estivesse numa cadeira de rodas depois de um acidente e ele precisasse empurrar a cadeira de rodas. Ele não vai empurrar a cadeira de rodas para sempre, mas ele vai precisar fazer isso enquanto ela recuperar o uso das pernas. E a questão da insegurança é realmente isso, Renato. Por mais que a pessoa tenha que trabalhar com a insegurança dela, ela tem que desenvolver essa segurança própria, ela precisa também de certos ajustes no relacionamento. Porque não dá para, por exemplo, você é uma pessoa insegura, aí você quer, não, eu quero confiar, eu não quero ter medo e tal. E a outra pessoa mostra para ela, o marido ou o namorado mostra para ela que ele não está nem aí pelo que ela acha. Então, só por esse fato, ela já fica mais insegura. Peraí. Então, eu posso perdê-lo a qualquer momento. Ele não se importa, ele não faz nenhum sacrifício por mim. Piora então, cada coisa, cada reação só atrapalha a insegurança dela. Por isso que ele precisa ajudá-la. Ele não vai curá-la, mas ele precisa ajudá-la. Ele precisa fazer certas coisinhas, mostrar para ela que ela é a única, dar para ela mais segurança, sabe? Elogiar, dar atenção. Tudo isso faz parte do papel dele para uma mulher insegura. A boa notícia é que isso não vai perpetuar-se. Uma vez ela curada, ela vai se sentir mais confiante e ele vai poder resumir ou vai poder voltar a certas atividades que ele fazia antes sem problema. Mas ela precisa do apoio dele por enquanto. Essa é a primeira coisa. Agora, a sua parte, Carolina, a sua parte em se curar. Primeiro, quando você é ciumenta, você dá muita bola para o seu noivo. Ele se sente a última bolacha do pacote. Para isso, eu recomendo a você fazer o desafio da autovalorização. Nós falamos aqui neste programa há um tempo exaustivamente sobre esse tema. Não vou explicar muito mais detalhes. O que eu indico você a fazer para saber mais como funciona o desafio da autovalorização é você visitar o meu blog, renatocardoso.com, e fazer a busca ali no blog Desafio da Autovalorização. Okay? E ali você vai aprender a se valorizar. A pessoa ciumenta, insegura, ela não se valoriza. O problema principal dela é que ela se acha inferior à pessoa amada e também inferior às outras pessoas, às outras mulheres neste caso. Então, para você se valorizar, que você é a única pessoa que pode fazer isso, ninguém pode se valorizar por você. Ok? Então, para você se valorizar, você precisa aprender a fazer isso. E o desafio ensina você a fazer isso e aplicar isso no seu relacionamento. Para equilibrar aí essa balança, porque no momento a balança está totalmente, o peso da balança está totalmente para o lado dele e você não tem nenhum peso nesse relacionamento. E terceira e última coisa, eu recomendo que você faça um outro tipo de terapia, que é a terapia do amor. Você, aí no seu estado, você nos escreveu, nós temos a terapia do amor aí. E você pode procurar a terapia do amor através do site terapiadoamor.tv, você vai saber o endereço e você deve começar a ir assistir às palestras
da terapia do amor e se tratar, se curar internamente, ok? Todas as quintas-feiras, a terapia do amor aí em sua cidade. Visite o site terapiadoamor.tv.